tem uma teoria que eu acho que ela é um pouco injustiçada. Ela também carece um pouco de evidências, mas eu tô escrevendo um novo modelo teórico de superdotação que eu vou resgatar alguns aspectos, que é a teoria pentagonal do Robert Sternberg, que é um dos principais teóricos da psicologia cognitiva, que escreveu muito sobre inteligência e sobre superdotação. E essa teoria pentagonal, ela vai dizer pra gente, Arthur, que para um indivíduo ser considerado superdotado, ele precisa de 5 características, tá? E para mim isso faz bastante sentido, e eu quero buscar nas minhas pesquisas aqui no Brasil, tentar não me ater somente a esses aspectos, porque eu acho que tem outros, e é isso que eu tô propondo nesse novo construto teórico que eu tô desenvolvendo, mas que a gente precisa considerar alguns aspectos fundamentais. Quais seriam? A excelência, ou seja, para um indivíduo ser considerado superdotado, ele precisa se destacar em ou mais áreas da sua vida. Então, ter o desenvolvimento de competências em uma ou pelo menos mais áreas da sua vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que é bom em esportes, ou que consegue se destacar bem no instrumento, ou que tem um perfil profissional muito destacado, acima da média, que é reconhecido pelas pessoas que convivem consigo, tá? Então, esse é um critério, excelência. A gente tem um outro critério que é raridade, ou seja, para um indivíduo ser considerado superdotado, ele tem que apresentar habilidades incomuns, ou seja, não pode todo mundo ser superdotado, não pode todo mundo ser muito inteligente. Tem um critério que é utilizado, que é o da produtividade, então a pessoa mostrar ações concretas de envolvimento com as suas tarefas. Isso conversa um pouco com o modelo dos 3 anéis, do Renzulli. Tem um critério que é de demonstrabilidade, então a gente precisa criar parâmetros objetivos para conseguir identificar que a pessoa de fato é acima da média. E tem uma coisa que eu acho que fica muito de lado hoje, um dos modelos mais contemporâneos da superdotação, que é o valor, ou seja, é o quanto que o indivíduo superdotado tem a contribuir com a sociedade, o quanto os seus talentos, as suas aptidões, as suas ações concretas que se destacam contribuem para o ambiente onde que ele vive. Então, por exemplo, será que a gente deveria considerar uma pessoa que tem altas habilidades, digamos assim, em ser criminosa, em passar os outros para trás, em enganar os outros? Será que realmente a gente deve considerar isso como uma forma de superdotação? Uhum. Então, essa é uma teoria bem antiga sobre superdotação, que é muito pouco conhecida e discutida, especialmente no Brasil, mas que eu acho que a gente precisa resgatar alguns aspectos dela. Pelo que eu tô ouvindo aqui, eu tô percebendo que ainda é um mistério a questão da superdotação. E a minha pergunta é por que a ciência procura entender isso? Como que isso foi detectado pela primeira vez? Tem algum registro histórico de quando que esse mistério... E quando que as pessoas começaram a observar que alguém estava acima da média e precisou gerar uma teoria para explicar aquilo? Sim, a gente tem buscas de tentativas de explicar por que algumas pessoas se destacam mais do que a média há séculos, na verdade, né? Há muito tempo as pessoas tentam entender, por exemplo, como é que pessoas como Leonardo da Vinci, Galileu, pessoas que são consideradas, bem entre aspas, tá? Porque eu tenho críticas a esse termo, gênios da humanidade, Marie Curie, a única pessoa que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Como é que essas pessoas se desenvolvem? Então, assim, ó, a gente tem tentativas de explicação que ocorrem há séculos. As tentativas mais científicas contemporâneas de dar uma explicação, tanto para aspectos da inteligência quanto da superdotação especificamente, elas começaram a aflorar mais especificamente no contexto norte-americano e europeu, especialmente a partir da década de 1940, ganhando destaque ali nos anos 1950, 60, e dali para frente foi só adiante, né? A gente tem cada vez mais estudos, modelos teóricos, mas a ciência busca entender, né, como é que uma pessoa desenvolve essa inteligência, o que é de fato a inteligência e como alguém tem uma inteligência mais destacada, justamente para a gente conseguir compreender quais são os componentes que estão por trás dessas áreas de destaque e poder
ajudar a preservar a saúde mental desses indivíduos, estimulá-los, né? Então tem muita gente, por exemplo, que tem um perfil inato de superlotação e tem aptidões, tem uma tendência de destaque em uma ou mais áreas da sua vida, mas acaba não conseguindo muitas vezes desenvolver talentos porque não tiveram estimulação do ambiente apropriada. São pessoas que nasceram em situações de pobreza mais saliente. Então, com isso a gente não está dizendo que pessoas mais pobres não podem ser inteligentes ou até mesmo ter um perfil de superdotação. Claro que podem, mas quando uma pessoa tem mais acessos, tem mais recursos materiais, tem mais instrução, acesso a boas escolas, a tendência é ela conseguir aflorar as aptidões que já vieram com ela, por exemplo. Tá? Quando a gente está falando mais especificamente dos modelos mais contemporâneos que explicam o conceito de inteligência, mais especificamente, Arthur, a gente tem o principal modelo que é apoiado por estudos, ou seja, que é baseado em dados, tem muito apoio empírico em estudos científicos, centenas de estudos científicos já publicados, é o modelo Cattell-Horn-Carroll, o famoso modelo CHC de inteligência, que vai entender que a nossa inteligência ela é o resultado de um fator mais geral de inteligência, então as capacidades mais gerais de um indivíduo, juntamente com habilidades mais gerais, tá? E habilidades mais específicas. E esse modelo é uma integração de diferentes modelos teóricos, e para a gente facilitar a nossa compreensão desse modelo, que ele é bastante complexo, eu acho bem interessante a gente resgatar duas ideias, uma da inteligência fluida e da inteligência cristalizada. A gente pode pensar, tudo, por exemplo, que a inteligência fluida é como se fosse o nosso processador interno. Então é a nossa capacidade de lidar com problemas novos, sem muita informação prévia. Então é um tipo de inteligência que não depende tanto da nossa bagagem, tá? Envolve habilidades como pensar mais rápido, encontrar soluções diferentes para problemas que a gente não tinha se deparado antes, relacionar ideias que aparentemente não tem muita conexão, tá? Então, a gente poderia tentar fazer um resumo bem grosseiro de inteligência fluida a partir daí. Já a inteligência cristalizada, a gente pode pensar assim como se fosse o acervo do nosso HD, tá? Que envolve todo tipo de conhecimento que a gente acumulou ao longo da vida. Então, vai envolver o nosso vocabulário, a nossa fluência verbal, os fatos que a gente vivenciou, conceitos. Então, essa inteligência mais cristalizada, ela é evocada, por exemplo, quando a gente fala sobre assuntos que a gente conhece, ou quando a gente desenvolve habilidades que já foram muito bem treinadas no nosso histórico de desenvolvimento, como as habilidades de ler, escrever, etc. E essas inteligências, elas têm uma conexão, a gente separa, por motivos teóricos, o que é inteligência fluida, inteligência cristalizada, porque elas têm componentes específicos, mas a gente tem uma interconexão entre elas, e a gente tem alguns dados até que sugerem que enquanto a nossa inteligência cristalizada ela tende a se preservar ao longo do tempo e até aumentar um pouco. Eu fui fazer mais recentemente, por exemplo, uma retestagem, e apareceu que a minha inteligência verbal foi de 130 no score do QI para 135. Então aumentou um pouco de 3 anos para cá. Mas a inteligência fluida, por outro lado, ela tende a ter um certo decréscimo, e a pessoa vai perdendo um pouco de capacidade de inteligência fluida ao longo do tempo, tá? Embora esse dado não seja unânime, tem resultados contraditórios na literatura, nos estudos científicos, mas a gente observa uma certa tendência, tá? Em relação a isso.